Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Segundo vídeo, vamos agora para a pintura. Então, ó, com uma lapiseira, né, ponta fininha, tô fazendo toda a marcação dos olhos da íris e vou aproveitar para fazer a marcação inicial da pintura, né, ó, a pálpebra superior e o detalhezinho que a gente vai começar a pintar. Vou marcar aqui a parte do nariz também. Tudo isso acaba ajudando como referência para o início da pintura. Começo com a tinta laranja e venho marcando a íris da personagem. Essa tinta que eu estou utilizando é uma tinta metálica, tá? Então, é por isso que ela tem esse efeito. Venho do outro lado fazendo a mesma coisa. E agora eu venho com a tinta amarela. Vou fazer o centro do olho com o amarelo. Agora, ó, completo aqui, só preenchendo de um lado, do outro, com o amarelo mesmo. Vou preenchendo, ó como é que fica bacana. Mas se você também não tiver tinta metálica, vocês podem usar tinta comum, ok, pessoal? É só uma sugestão. E eu venho agora com azul, é como se fosse um azul celeste, lembrando que é metálico. Passo aqui na parte de baixo primeiro, nesse contorno. Pincel fino, pincel macio, tá? Vou passar agora na parte de cima, na pálpebra superior, né? Porque é como se fosse um contorno assim que ela tem nessa de pintura no olho. Então, eu venho aqui preenchendo, ó, toda essa parte junto ao olho e um pouquinho mais aqui na parte de baixo. Vou fazer o mesmo do outro lado. Quando a gente faz um lado, já fica mais fácil para fazer o outro lado igual. Por isso que eu só fiz desenho em um. E aí a gente consegue ter a referência e consegue fazer bem similar do outro lado. Caso vocês não tenham, né, essa habilidade, pode fazer o desenho antes dos dois lados, tá bom? Agora eu venho com a tinta, vou escurecer um pouquinho só, né, com um pouquinho de preto, eu fiz um azul um pouco mais escuro, ó, e eu faço esse contorno aqui como se fosse a sobrancelha. Ó, limpo aqui e, ó, faço o contorno, tá? Aí vocês vão seguindo exatamente como eu tô fazendo a pintura, que vai ficar muito bom. Vem agora aqui, ó, com laranja, na parte de baixo, na parte de baixo aqui também. Venho aqui, ó, na parte de cima, tá? Pode ser um laranja, pode ser um dourado mais puxado pro laranja também, fica bom. São mais ou menos essa tonalidade de cores, tá? Que vocês têm que usar. Eu venho agora com o vermelho. Agora, com a parte vermelha, vou fazer aqui, ó, pontinhos. Pontinho, 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 pontinho na parte de baixo. Pego mais tinta, venho aqui, vou continuar fazendo pontinho. Pontinho, pontinho. Tem uma sujeirinha aqui, já limpo aqui, ó. Ah, é o pincel que tava já machucadinho, ó. Pontinho, pontinho, pontinho. Se você pode utilizar também um pinta-bolinhas ou um palitinho de dente, o que for mais fácil para vocês. Venho do outro lado também, fazendo todos os pontinhos, dando um espacinho no meio, porque a gente vai vir com outra cor, tá? Pontinho, 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 ó, até fazer toda a volta do olho. E já vai começando a formar, né? Eu vou passar um pouquinho só embaixo, assim, para deixar um pouquinho mais marcadinho, só com a sujeirinha do pincel. Agora eu venho com um vermelho mais fechado. E aí eu vou fazer aqui a boca. Então, eu faço o lábio, ó. Lembrando que a peça tá seca, né, pessoal? Porque com a peça seca a gente consegue fazer todo esse detalhe. Ó, vou pintar o lábio, que já é uma cor mais forte mesmo que precisa. Pego mais um pouquinho de tinta. E ela tem uma marquinha assim, como se fosse uma gotinha, bem na parte do meio dos olhos. E aí eu venho com o amarelo, fazendo pontinho ali, ó. Pontinho, pontinho com amarelo. Pontinho, 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 pontinho. Ó, vou fazendo pontinho em toda a volta.
Pontinho, pontinho, entre o vermelho eu vou fazendo os pontinhos amarelos. Agora, na parte de baixo também, fazendo os mesmos pontinhos. Olha como já tá formando, hein? Vem agora com a tinta preta, faço esse detalhe como um coração na parte do nariz. Ó, como um coraçãozinho, vou abrir só agora um pouquinho de um lado, venho aqui e abro do outro, ó. Entendeu? A gente começa como um coração, depois faz essa abertura. Com a mesma tinta, venho aqui, ó, fazendo esse tracejado aqui no fundo do olho, né? O contorno do olho de um lado e agora faço do outro. Peguei um pouquinho mais de tinta, deixar mais marcadinho, ó, desse jeito. Venho agora fazendo um pouquinho mais a marcação, assim, na parte de baixo, ó, mais um contorno, como se fosse um bolsão embaixo. E faço agora na parte de cima da pálpebra superior. Ó. Aí hoje tem muito barulho, hein, gente? Então, vocês vão concentrando na minha voz, hein? Então, ó, vou pintando aqui a pálpebra superior. Né? Hoje tá difícil, mas bora lá. E, ó, e coloco esse detalhezinho aqui como se fosse aquele olho de gatinho, sabe? Aí eu venho contornando aqui essa parte de cima. Contorno essa parte de cima. Olha que linda tá ficando. Faço tracinhos na boca. Lembrando que é um pincel bem fininho, hein, ó. Tracinho, 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 como se fosse uma costurinha na boca. Ó. E pode vir com uma caneta, se for mais fácil pra vocês. E aí eu venho com esse contorno interno. Eu prefiro aqui na parte de dentro, pra conseguir fazer o contorno bem bonito. Tá vendo? E aí eu faço esse contorninho aqui também, ó. Entre essas bolinhas. Aí eu contorno os pontinhos que nós fizemos, ó. Como se fosse uma nuvenzinha. Eu vou fazendo esse contorno com a caneta. Essas canetas você acha em papelaria, tá? Não é nada especial, nada caro, não. Se tiver habilidade, um pincel bem fininho, liner, pode fazer também, ó. E aí eu fiz esses detalhezinhos, pontinho aqui, uma estrelinha, perdão, estrelinha, estrelinha, de um lado e do outro. E olha só como é que ela tá. Vamos agora com a tinta dourada, vou fazer essas caraminholas, assim, essas voltinhas, que é um detalhe que tem na pintura da face. E esse é o segundo vídeo, tá, gente? Lembrando que aí já o próximo a gente já veste e finaliza. A gente precisa pintar antes de dar continuidade. A pintura é bem elaborada, mas quando vocês terminam de montar a peça, vocês veem como é que fica bonito, tá vendo? Eu vou fazendo essas voltinhas, essas caraminholas de um lado, do outro, ó. E aí ela fica assim, tá bom? Então, só pra gente já deixar a parte do rosto pronta, eu vou pegar a massa de biscuit com uma cor vermelha, com a cola branca da Tec Bond, eu vou fazer o colar da Catrina. Passo aqui na massinha, então um rolinho bem fininho, ó, e vou colocar aqui o colar dela, tá? Ó, puxando aqui um pouquinho pra baixo, põe aqui e junto, tá? Aí, a gente vai deixando essa parte pronta para simplesmente depois, no final, a gente já começar a vestir. E com a massinha amarela, a gente põe um pingente. E tá pronta esperando a próxima etapa.